Venezuela, uma palavra que hoje evoca imagens de crise, de filas, de desespero. Mas nem sempre foi assim. Como um dos países mais ricos em petróleo do mundo, com uma beleza natural deslumbrante, chegou a este ponto? O que a história da Venezuela pode nos ensinar sobre poder, prosperidade e colapso? Vamos juntos desvendar essa complexa jornada. Para entender a Venezuela de hoje, precisamos voltar no tempo. No final do século XX, o país vivia sob um sistema que, para muitos, era corrupto e excludente. Foi nesse cenário de insatisfação popular que surgiu uma figura carismática, um militar chamado Hugo Chávez. Com um discurso poderoso contra as elites e a promessa de usar a vasta riqueza do petróleo para acabar com a pobreza e a desigualdade, ele conquistou o coração de milhões. Em 1998, foi eleito presidente, iniciando o que chamou de Revolução Bolivariana. No início, parecia que a promessa seria cumprida. Chávez usou os petrodólares, que estavam em alta, para financiar programas sociais ambiciosos. Saúde, educação, moradia. Houve melhorias reais na vida de muita gente, que antes era invisível para o Estado. Ele nacionalizou setores estratégicos da economia, como o petróleo, e prometeu que a riqueza finalmente seria do povo. O apoio popular era massivo. A Venezuela se tornou um símbolo de um novo socialismo latino-americano, desafiando a ordem mundial. Mas aqui começamos a ver as primeiras rachaduras. A ascensão de Chávez não foi pacífica. Ele reescreveu a Constituição, consolidou o poder nas suas mãos, perseguiu a oposição e a imprensa crítica. O discurso era sempre de nós contra eles. O povo contra a elite. A nação contra o imperialismo. Essa polarização extrema dividiu o país de uma forma que poucas vezes se viu. Isso nos leva ao primeiro pilar que sustenta, ou derruba, qualquer governo: o poder. Um líder pode chegar ao poder com as melhores intenções, mas a concentração excessiva desse poder, sem freios e contrapesos, é uma fórmula perigosa. Quando não há instituições fortes e independentes, como um judiciário ou um congresso autônomos, o caminho para o autoritarismo fica aberto. A promessa de prosperidade começa a ser ofuscada pela necessidade de se manter no poder, a qualquer custo. Após a morte de Chávez em 2013, seu sucessor escolhido, Nicolás Maduro, assumiu, e aí, o segundo pilar desabou: a economia. A Venezuela tinha construído toda a sua casa sobre uma única fundação: o petróleo. Mais de 90% das suas exportações vinham daí. Quando o preço do barril de petróleo despencou no mercado internacional em 2014, a economia venezuelana, que já era mal administrada e sofria com a falta de investimento em outros setores, entrou em colapso. A produção de petróleo, que já vinha caindo por má gestão e corrupção na estatal PDVSA, caiu ainda mais. O governo sem dinheiro fez o que muitos governos em desespero fazem: começou a imprimir dinheiro sem parar. O resultado? Hiperinflação, uma das piores da história moderna. O dinheiro perdeu o valor de um dia para o outro. Salários viraram pó. As prateleiras dos supermercados ficaram vazias. Faltava comida, remédio, eletricidade, água. É aqui que a crise econômica se transforma em uma crise humana. Não estamos falando de números em uma planilha. Estamos falando de pessoas. Pais e mães sem ter o que dar de comer para os filhos. Idosos morrendo por falta de medicamentos básicos. Uma sociedade inteira mergulhada na angústia da sobrevivência diária. A desnutrição infantil disparou. Doenças que estavam erradicadas, como o sarampo, voltaram com força. Isso nos leva ao terceiro pilar: a legitimidade e a confiança do povo. Quando um governo não consegue mais prover o básico para sua população, ele perde a razão de existir aos olhos de muitos. A resposta do regime de Maduro à crise não foi buscar soluções ou diálogo, mas sim reprimir. Protestos foram violentamente combatidos, líderes de oposição foram presos, eleições foram questionadas por observadores internacionais. O governo se fechou, culpando sanções internacionais e uma guerra econômica por todos os problemas, enquanto a crise humanitária se aprofundava. A consequência foi um dos maiores êxodos da história recente. Mais de 7 milhões de venezuelanos, cerca de um quarto da população, deixaram o país. Engenheiros, médicos, professores, trabalhadores, toda uma geração fugiu, buscando em outros países a oportunidade de simplesmente viver com dignidade. Uma perda de capital humano que levará décadas para ser recuperada. Então, o que a Venezuela nos ensina? Primeiro, que a dependência de um único recurso natural, seja ele petróleo, gás ou soja, é uma aposta arriscadíssima. Uma economia diversificada é fundamental para a estabilidade de qualquer nação. A história nos mostra repetidamente que a concentração de poder e o enfraquecimento das instituições democráticas são o caminho para a tirania, não para a prosperidade. A liberdade de imprensa,
A independência dos poderes e o respeito à oposição não são luxos, são necessidades para uma sociedade saudável. E por fim, a lição mais dolorosa. Uma crise política e econômica nunca é apenas sobre política e economia. É sobre pessoas. É sobre vidas desfeitas, famílias separadas e sonhos destruídos. A Venezuela é um lembrete trágico de como a má gestão, a ideologia cega e a sede de poder podem levar uma nação rica à miséria. É uma história complexa, com muitas nuances e sem respostas fáceis. Mas ignorá-la é um erro que não podemos cometer. As lições da Venezuela são universais e servem de alerta para todos nós, em qualquer lugar do mundo. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou dessa análise e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Até a próxima!